Olá, aqui é o André e hoje eu vou falar de Bandersnatch, o filme Black Mirror que saiu na Netflix. Bandersnatch ele trouxe um conceito até então novo para esse tipo de mídia, que é a ideia de você trazer escolhas para a pessoa que está assistindo, o que é bem revolucionário. E apesar de já ter sido visto isso nas visual novels, até eu já cheguei a jogar algumas, para um filme, para algo que está na Netflix, é algo completamente novo e que talvez nunca mais vá ter o mesmo impacto. Deixa eu explicar. Esse é o tipo de estratégia que funciona uma vez e que nessa vez chama muita atenção, se torna um absurdo, se torna o inimaginável, mas que em outros momentos talvez acabe não trazendo tanto impacto. Então, para essa vez, foi muito bom. E conseguiu trazer muito da visão do Black Mirror, de toda aquela reflexão de até onde que a tecnologia é bacana e até mesmo outras reflexões éticas da vida. A questão da facilidade de tomar decisões quando não é você, quando é algo que está ali. E até mesmo retomou algumas referências a outros episódios. Esses episódios, o Metalhead e o White Bear. Foram as principais referências que tiveram no episódio e que a gente pode fazer algumas ligações. Em questão visual, o filme é lindo e como tudo em Black Mirror consegue trazer aquele pequeno incômodo para a pessoa que está assistindo. Aquela coisa de, caramba, tá ruim de assistir isso aqui, que é o terror de Black Mirror, que é a gente ficar incômodo, que é a gente ter agonia de ver aquilo. As interpretações são fantásticas. O ator que interpreta o Colin já era conhecido pelo Maze Runner e que lá também ele interpretou um personagem bem marcante que tinha a intenção de ser chato e era chato, e nesse ele teve uma outra posição de ser intrigante, de ser carismático. E ele também conseguiu isso. Ficou algo bem interessante de se ver, bem interessante de se acompanhar. E ele acaba sendo um guia ali pra gente. Já no começo, acho que isso não chega a ser spoiler, porque é algo bem do começo, ele avisa pra gente que a gente está tomando decisão errada. Então ele acaba trazendo um ponto de reflexão ali. Deixa eu começar falando sobre o próprio Stefan e sobre o que é a história em geral. A história é o seguinte: o Stefan é um garoto órfão de mãe que mora com o pai e que ele acaba seguindo um livro que é desses livros de escolhas. Não sei se vocês já chegaram a ver, livros jogos, livros de escolha, que você tem como ir e voltar. Tipo, você toma uma decisão. Você lê o primeiro capítulo, toma uma decisão. Aí ele fala, ó, vá para o 15º capítulo. E aí lá você encontra o caminho para essa decisão. E o nome desse livro é Bandersnatch, que é também o mesmo nome, que é homônimo com o episódio. Ele pega para adaptar isso ao jogo. E esse livro ele acaba se interessando por causa da mãe dele, que era um livro da mãe dele. O problema é toda essa questão de escolha, sabe? Deixou o autor do livro louco, a ponto dele cometer um assassinato. E isso, aliado com o fato do Stefan já ser um garoto diferente, ele já ser um pouco atípico, leva a que ele também comece a ter pequenas diferenças, comece a se modificar por causa de toda a preocupação com o jogo e tudo mais. Se torna notável essa questão do jogo e por isso nos anos 80 era uma ideia nova essa questão de você poder alterar a história de forma que ela seria diferente. Porque até mesmo nos RPGs antigos, a gente tinha isso de você escolher a história, mas você não tinha grande variedade. Sempre você acabaria chegando no mesmo ponto, acabaria sendo o mesmo final, que é o que muitas das pessoas se importam. As pessoas às vezes não ligam tanto para o caminho que você toma, mas estão lá se importando com o final que vai acontecer. E aí ele fica um pouco perdido nisso, fica um pouco desequilibrado. Porém, ele acaba tentando desenvolver o jogo. A gente tem também ali o pai dele, que é um cara meio misterioso, mas que ao mesmo tempo a gente vê que ele tem um carinho por ele. A gente tem a psicóloga, que também ela tem um olhar, assim, uma interpretação meio Capitu, sabe? Aquele olhar de cínica, de simulada, mas que ao mesmo tempo também a gente vê que ela se importa com ele. Acho que todos os personagens que aparecem, eles sempre têm uma certa importância com o Stefan. Eles sempre acabam vendo o Stefan como uma forma de ajudar.
o que reflete um pouco os NPCs, que são os Non-Player Characters dos RPGs, que são aqueles personagens do jogo que a gente não joga com eles, mas eles estão ali e a gente consegue interagir, consegue saber um pouco mais do jogo através deles. Além de, claro, observação do cenário e tudo mais, mas falas diretas com o jogo é através dele. Uma outra referência também que eu notei foi o Undertale, que é um jogo que ficou bem famoso, talvez pela simplicidade dele, né? E ao mesmo tempo os finais diferentes por cada escolhazinha que você faria, tendo os limites, né? O final mais bondoso para o final mais cruel, sendo que o mais bondoso de Undertale é não matar ninguém e o mais cruel é matar todo mundo. E a gente enfrenta isso um pouco no Bandersnatch, de que tem a possibilidade mais terrível e que aí ela tem uma questão agridoce, sabe? Uma forma bem bittersweet de chegar ali no ponto que vai chegar ao que é o primeiro desejo, sabe? A primeira coisa, o primeiro objetivo que a gente vê, mas que ao mesmo tempo tem consequências bem pesadas para que aconteça isso. E a gente também tem o final mais agradável, sabe? Que é uma coisa válida, é um final feliz, mas que ainda assim ele é incômodo. É a palavra de Black Mirror, incômodo. A gente acaba encontrando também formas de poder associar com outras coisas. A gente pode associar com o efeito borboleta em dado momento, por toda essa questão de escolhas e ter que como voltar. Porque além do final definitivo, quando o jogo não te deixa mais jogar e aí você tem que começar do início, também tem outros momentos que ele te fala, volta. Volta e toma tal decisão. Você pode tomar a mesma decisão e não necessariamente vai acontecer a mesma coisa, ou você pode tomar a mesma decisão. Ainda também a gente pode associar com a questão de Donnie Darko, por toda essa questão da loucura e a abstração e o que é real, o que não é real. Por muitos momentos tem esse debate em Bandersnatch, em você ficar em dúvida no que você pode confiar, o que está realmente acontecendo. Dentre outras referências também que a gente encontra, tem uma referência de Kill Bill em um dos finais possíveis que é muito, muito, muito bacana. Tem uma referência de O Show de Truman e que eu achei muito legal essa referência e eu tomo talvez como um caminho mais real, sem querer dar spoiler, sem querer falar realmente de alguma coisa. Bom, é um filme que vale muito a pena, eu daria, classificaria como algo válido, porém que ele pode não atingir todos os públicos, algumas pessoas podem não ter interesse, tanto pela questão da escolha, quanto pela questão de que ele acaba sendo um pouco complexo. Toda essa questão de o que é real, o que não é muito chamativo para o público médico. O público médico acaba tendo mais interesse em coisas mais simples, mais fáceis de serem absorvidas. Porém, para quem não gosta de tomar as decisões, ainda assim tá fácil, tá safo, tá possível. Por quê? Sem você tomar qualquer decisão, você pode chegar a 5 finais alternativos, só com o aleatório decidindo para você. Uma coisa também muito bacana é a questão de o quanto você deveria estar tomando aquela decisão. Porque em dados momentos você se pega confrontando e o próprio filme te confronta, sabe? Ele tem uma forma muito direta de jogar na sua cara, olha, talvez você não esteja muito legal nisso. Foi uma forma interativa para Black Mirror, não só pelas decisões, mas também interativa com você. Chega um momento que a conversa é com você, é sobre a sua própria ética, é sobre a sua própria visão. Algo que talvez nesse ponto seja 100% revolucionário, seja 100% ideal. Tiveram as referências, né? Teve a questão do visual novel, teve a questão de efeito borboleta, teve a questão de Show de Truman, teve a questão de Donnie Darko. Porém, a esse ponto de te desafiar frente a frente, é algo novo para um telefilme. Apesar disso ter acontecido em Undertale, da gente ter um personagem lá que chega a desafiar a gente frente a frente, ainda assim, para Bandersnatch, para um telefilme, é novo. Bom, eu indico totalmente, é um filme que eu vou querer assistir mais vezes, que eu vou querer explorar mais finais, apesar de eu ter explorado bastante, e que acabou agregando bastante para mim na questão que eu mais gosto e mais acho interessante, o serviço social da arte, né? Eu acho que isso trouxe bastante. Espero que todos que assistam gostem, todos se interessem de fato e consigam absorver também tantas coisas boas, tantas coisas bacanas, tantas reflexões quanto eu assisti. E recomendo também o vídeo do Coxinha Nerd sobre Bandersnatch,
que foi simplesmente fantástico e tem várias surpresas. É isso. Tchau, tchau. Muito obrigado e até a próxima.